Bom, eu vou abrir a live com alguns dados importantes, né? No Brasil, a gente tem em torno de 1.100.000 advogados, né? Isso significa que aqui a gente tem um advogado para cada 190 habitantes. Antigamente, era um advogado para cada 321, né? Então, olha como deu uma mudança grande aí no número de advogados, né? Além disso, outro dado importante, a gente tem mais faculdade no Brasil de direito do que na China, nos Estados Unidos e na Europa juntos. Então, apenas em 2015, 105.317 pessoas se formaram em direito em cursos presenciais no Brasil. Isso aí, a fonte é o Censo de Educação Superior. Então, o que acontece? O profissional do direito hoje em dia tem que saber se destacar no mercado, de alguma forma, né? Uma das maneiras para que isso aconteça é aplicar a inovação no meu escritório, né, na minha atuação jurídica, né? Isso para que eu consiga agregar mais valor ao meu negócio, né? Então, até como dizia Charles Darwin, né, não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas é aquela que é mais responsiva às mudanças, né? Então, o mercado jurídico está mudando, os clientes procuram por novas maneiras de reduzir risco, de reduzir custo com honorário, né? E, enquanto isso, a gente, né, como escritório, a gente como advogado, encara a concorrência com a inteligência artificial, com as novas tecnologias também, que vão acabando entregando aí novas maneiras de fornecer mais tarefas jurídicas em uma fração do custo, em uma fração do tempo que os humanos demorariam, né? E, além disso, os clientes estão constantemente variando na seleção, na gestão e na avaliação da performance do advogado, né? Então, é por isso que os escritórios e os departamentos jurídicos hoje em dia que abraçam a inovação, que focam mais no cliente, que é isso que eu vou explicar daqui a pouquinho, a questão do design thinking, com isso aí eles vão poder ter mais chance de sucesso nesses tempos disruptivos que a gente está vivendo, inclusive com a pandemia que acelerou, né, o avanço da tecnologia, né? Muito bem, é isso mesmo, Milene. E você destacou muito bem, é interessante, o advogado tem que se destacar no mercado, né? E então eu acho que vou fazer a primeira pergunta para você, a primeira colocação, que eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas, assim. Qual que é a diferença entre legal design e visual law? O Legal Design Thinking, ele é um método, né, um processo criativo que a gente usa para alcançar a inovação. Ele surgiu, inclusive, na área do design, né, lá antigamente, e aí o pessoal começou a utilizar ele para outras coisas, até que ele foi avançando e aí chegou no Legal Design Thinking, que é trazer esse processo criativo para trazer essa inovação para a advocacia. Agora, o Visual Law, ele já é um campo dentro do próprio Design Thinking. O Visual Law já serve para você aplicar essa inovação em documentos jurídicos. Enquanto o Design Thinking ele pode ser feito para N coisas dentro do direito, né, para melhorar o acesso à justiça, para melhorar a prestação do meu serviço para o meu cliente, para melhorar fluxos de trabalho dentro do meu escritório, o Visual Law já é mais específico. Ele serve para a gente inovar com os documentos jurídicos, petição, contrato, parecer, né? Essa é a diferença mais gritante aí entre os dois. Certo. E como a gente pode aplicar o legal design no escritório ou no departamento jurídico? Bom, ele tem várias maneiras de desenvolver aí e de combinar o design centrado no usuário, que é isso que é o design thinking, né? A gente vai focar na pessoa que vai receber o nosso serviço, né? O usuário, e a gente vai combinar isso com a tecnologia, né? Para a gente convergir aí nas demandas da profissão jurídica. Então, por exemplo, como é que pode um departamento jurídico ser mais eficiente quando ele redesenhar um processo para automatizar contratos, por exemplo? Ou então, como que o meu escritório pode redesenhar os seus processos internos para ser mais efetivo? Como o meu escritório pode gerir um projeto jurídico utilizando novas tecnologias para reduzir os custos e melhorar o tempo de resposta, né, para o meu cliente, por exemplo? Como que eu posso me diferenciar no mercado para me engajar com os meus clientes de uma forma mais inovadora, né? Como que eu crio mais vantagem competitiva quando eu antecipo as necessidades mais emergentes dos meus clientes, né? Ou então eu consigo fazer isso aumentando a agilidade organizacional do escritório e a capacidade de resposta a mudanças, né?
Ou então, como que eu vou lidar, né, com os desafios do dia a dia de forma mais criativa para acabar aumentando a satisfação do meu cliente e, consequentemente, o meu lucro, né? Como que eu faço, como que eu melhoro a colaboração entre os escritórios, né? A gente sabe que a união faz a força, né? Como que eu aumento o engajamento e a satisfação dos meus funcionários para ter um ambiente de trabalho que estimule mais a criatividade e faça com que eu crie um ambiente propício para a inovação dentro do meu escritório. Então, com tudo isso, a gente consegue utilizar o Design Thinking, são algumas ideias que a gente consegue aplicar o Design Thinking para alcançar esses objetivos aí, né? Certo. Só do advogado mudar ali a estética da apresentação, fazer um fluxograma, colocar um QR Code, isso já se é enquadrado como legal design? Olha, depende da finalidade que você está utilizando isso. A gente não pode também sair fazendo várias coisas, colocando um monte de ícone, desenho na petição e falar que é visual law, por exemplo, que eu estou usando o método design thinking, né? A gente tem que ver qual a necessidade daquele documento, primeiramente, qual é a necessidade da pessoa que vai utilizar esse documento, quem vai ler esse documento. A partir dessas informações e de mais algumas outras, a gente vai conseguir redigir um documento num formato adaptado, né, para aquele tipo de finalidade. Então, claro, tem o QR Code que facilita, né, tem os ícones, tem toda a questão de utilizar os princípios de design gráfico para você fazer um documento, né, a gente tem tudo isso, a gente consegue fazer tudo isso, mas a gente tem que ver, focar na finalidade para aquilo, né, que a gente vai usar aquele documento e focar no usuário, né, em quem vai ler. Essa é a principal questão. Eu vi uma palestra que você fez no YouTube e estava até falando lá da fonte. Eu achei bem interessante. Conversa sobre a questão até do advogado. Tem advogado que não usa lá Times New Roman. Dá uma dica aí sobre fonte para os advogados. Olha, tem uma dica muito boa. Tem muita fonte gratuita e fonte assim atualizada, né? Que a gente consegue pegar no Google Fontes de graça. Então a gente consegue baixar essas fontes e usar nas nossas petições, instalar no nosso Word e usar nas nossas petições, né? Então você vai no Google Fontes, tem uma fonte que é bem legal, Montserrat, né? Esse nome. Tem a Roboto, tem a Open Sans. Essas três fontes, elas inclusive são, a gente divide elas entre com serifa e sem serifa. Então, por exemplo, uma Times New Roman é com serifa. Então, ela tem mais pontinhas, assim, ela é um pouquinho melhor para ler em documento impresso. Agora, aquela sem serifa já é melhor para ler em documento digital. Então, como a gente já peticiona todo dia no digital, muito difícil a gente protocolar uma petição impressa, né? A gente recomenda a sem serifa, né? Que vai ter uma leitura mais fluida, ela já é mais redondinha, vai ajudar legal. Certo, boa dica aí, Milena. Obrigado. Me diz uma coisa, Milena, tô falando errado, né? Por que hoje o Visual Law está se tornando tão importante para os escritórios de advocacia? No caso, o Design Thinking, né? Que a gente... é o objetivo aqui da conversa, né? Bom, o Design Thinking hoje ele é importante porque, primeiro, né? Assim como os escritórios estão encarando esse momento de disrupção, né? Os clientes também estão encarando esse momento de disrupção. Então, a gente não é o único que está presenciando essa situação de inovação o tempo todo, coisa nova o tempo todo, né? Então, a gente não vai ser o único que vai encarar mudanças. Os nossos clientes também vão encarar mudanças e os escritórios têm um papel primordial para ajudar os clientes a navegar por essas novas mudanças, né? Então, o Design Thinking é ideal nesse momento porque você vai estar trabalhando junto com o seu cliente para identificar o que eles realmente precisam, mesmo se eles ainda nem sabem o que eles precisam, né? Então, a gente agrega maior valor ao nosso serviço, né? Mas para fazer isso, a gente precisa ser capaz de acompanhar os nossos clientes em meio a mudanças, entender que a gente tem que saber como explorar além dos problemas que o nosso cliente trouxe para a gente, né? A gente vai explorar mais as suas metas pessoais, as condições de mercado, outras motivações que o nosso cliente tenha, as pressões que ele está ali vivendo naquele momento. Então, não é simplesmente sobre ter práticas dentro do escritório que vão cobrir todo o possível e imaginável problema que o meu cliente pode ter, né? Longe disso. É a gente saber oferecer além disso, né? Então, essa é o cerne. Então, os clientes não querem saber apenas quais são as minhas opções. Eles não querem mais saber só isso. Eles precisam de advogados que vão conseguir ajudar esses clientes a desenvolver novas estratégias
estratégias criativas que vão levar em conta tudo que eles estão passando naquele momento, que vai ajudar depois esses clientes a crescer também. Principalmente se esse cliente tiver um negócio. Então, vai ajudar o cliente a crescer como pessoa e ajudar o negócio do cliente a crescer. Então, todo mundo sai ganhando. O escritório cresce, o cliente cresce, né? Além disso, se a gente entende as necessidades mais profundas dos nossos clientes, a gente descobre outras oportunidades. Então, entender o meu cliente, a necessidade dele, é o essencial. Então, com o Design Thinking, os escritórios vão poder aproveitar essa conexão com o cliente, vai conseguir desenvolver alguns insights mais profundos, vai conseguir aprender o que você mais pode fazer para agregar valor no serviço. Então, com essa metodologia, a gente começa a aprender em como ganhar uma real empatia, né? A gente usa muito essa palavra no Design Thinking, a empatia, só que a empatia é uma coisa bem difícil de desenvolver, não é do dia para o outro, né? E essa empatia tem que ser significativa, não só real, mas significativa quando a gente estiver explorando os problemas mais profundos dos nossos clientes, em conjunto com eles, e aí a gente vai acabar gerando novas ideias, a gente vai conseguir construir protótipos, vai conseguir testar esses protótipos, né? Então, assim, a gente tem que entender que, para a gente oferecer para os clientes alguma coisa nova, que pode rodar mais aí as engrenagens do escritório, a gente vai precisar explorar o desconhecido mesmo, a gente vai ter que se jogar mesmo, vai ter que inspirar os clientes a irem junto com a gente, né? Pode ser assustador no começo, né? Até porque a gente, como advogado, a gente só quer eliminar risco, a gente só quer eliminar incerteza, porque no direito de incerteza e risco já tem muito, né? Então, mas para a gente sair na frente da concorrência, a gente precisa de estratégia para conseguir manter o escritório em pé competitivo, para a gente conseguir empoderar nossos clientes, empoderar nossos funcionários, empoderar nossos sócios, para conseguir aí identificar essas novas oportunidades e ajudar os clientes com problemas mais complexos. Outra coisa que eu também queria falar é do benefício que essa mudança cultural dentro do escritório pode trazer na nova forma de trabalhar. Então, ao redor do mundo, um monte de escritório aí de sucesso já começou a usar o Design Thinking e tiveram muito sucesso quando aplicaram, né? Aqui no Brasil também já está acontecendo isso nesse momento. Muito escritório aí já está usando o Design Thinking, né? E está tendo sucesso com isso, está tendo retorno com isso, né? Mas esse sucesso vem do comprometimento em todo o escritório, em toda a organização. Não adianta fazer só um treinamento ali isolado, um workshop ali isolado. O que acontece? O resultado real e o resultado inovador vem quando os escritórios se comprometem a quebrar paradigma, abandonar hábitos, adotar novas ferramentas, adotar novos pensamentos, e aí fundamentalmente ali vai começar a mudar a cultura de trabalho. Então, adotar novos hábitos, adotar novas estratégias para resolver problemas, que é o que a gente faz todo dia, né? Desenvolvendo um novo modo aí de pensar para todo o escritório, e aí vai acabar indo fluir para o dia a dia do trabalho, né? Não é fácil, esse processo não é fácil, não é rápido, a gente sabe, nada é, né? Mas depois que você adota, depois que você implementa, vai ser muito, muito recompensador, né? Vai ser muito legal mesmo. Tá certo. Estou acompanhando aqui no monitor ao lado. Ingressou aí com a gente o Eduardo Manzep, que participou de uma live nossa sobre LGPD. Mandou um abraço para mim, parabéns. Eu que agradeço você pela estar aí acompanhando. E todos que estão acompanhando, se tiverem alguma dúvida, pode lançar as perguntas aqui. Eu olho no monitor ao lado aqui, acompanho. Agradeço também o Wagner Iene, que indicou a Milena para participar da live, ele também ingressou agora. Prepare sua pergunta aí, Wagner, mande para a gente. Deixa eu fazer um questionamento com você. Isso aí. Um tempo atrás, aí, talvez um ano atrás, saiu uma notícia que repercutiu um pouco, que era uma juíza que fez uma sentença, meio assim, com uns fluxogramas, uns gráficozinhos, para a reclamante entender o que ela tinha ganhado e o que ela tinha perdido no processo. E muita gente criticou, olha, advogado, isso aqui, mas eu acho que, parece que a informação que eu tive na época é que ela fazia aquilo, mas não deixava de dar a sentença também, ela era um plus, né? Eu queria falar o que você acha desse tipo de atividade aplicada até ao judiciário, não ao advogado, né? Eu acho que esse tipo de atividade aplicada no judiciário pode ampliar muito a questão do acesso à justiça, né? Porque, primeiro, você vai mudar a linguagem ali que você vai estar conversando com o usuário, né? Então, ele já vai entender melhor o que está acontecendo, ele já vai saber fazer os próximos passos, ele já vai ter uma
uma gama aí de orientação melhor. Então, nessa questão da sentença, eu até li, eu cheguei a ver o fluxograma e tudo, eu achei sensacional. Eu acho que é esse o caminho mesmo, né? A gente tem que sempre buscar mais ampliar o acesso à justiça para as pessoas, né? Então, eu acho que a aplicação do Visual Law nesse caso, né, que foi o Visual Law, e claro que utilizou algumas coisinhas do Design Thinking para chegar nesse documento, que a gente usa esse mesmo processo para fazer o Visual Law, para chegar nos documentos, acho uma ideia fantástica, né? Achei que foi muito legal. Eu acho que o juiz, tem bastante juiz, que tem bastante discussão, né? Tem bastante juiz que às vezes não aceita, né, que acha que já é muito para frente, que não aceitam muito, mas já tem uns que estão adotando, né, já estão começando a enxergar que faz bem para todo mundo, né? Então, eu vejo também, por exemplo, eu já adoto há algum tempo, por exemplo, se eu coloco vídeos no processo, tem sistemas de processo eletrônico que não permitem vídeos. Então, eu tenho eu coloco numa plataforma de nuvem que eu sei que não vai deletar e não vai mudar o link, né? Que se você usar Dropbox ou OneDrive, se você mudar a pasta, perde o link, ou vai ficar lotando o espaço e você nunca vai conseguir. Você vai ter que comprar espaço, senão daqui a pouco você vai ter que tirar aquilo da nuvem ou mudar de pasta e não vai ter mais acesso. Então eu tenho um sistema que chama Dropler. Ele diz que vai guardar para a vida inteira lá. Eu paguei uma assinatura vitalícia e guardo lá. Então é muito interessante deixar lá. E eu vejo também o pessoal colocar QR Code. Antigamente, a gente, quando o trabalho era 100% presencial, a gente tinha muita reticência do judiciário, existia até freios lá, proteções internas de TI para acessar links externos. Era muito complicado, mas eu acho que hoje estão usando bastante essa questão de colocar vídeos, imagens, todo tipo de coisa. Inclusive, eu também estou convidando para fazer uma palestra que ele vai fazer no mês, acho que não esse mês ainda, dia 20, acho. Ele vai falar sobre advocacia defensiva, mas você utilizando uma computação gráfica para mostrar situações, por exemplo, de acidentes rodoviários, de acidentes de trânsito ou de crimes legítima defesa. É muito interessante. Vai ser meio difícil a gente mostrar isso aqui numa live, mas é muito interessante o tema. Então, a gente já estou programando lives para todas as semanas, todas as quintas-feiras, tá? Essas lives são organizadas pela Oyster e apresentadas por mim, Marcos Cabelo. No início eu nem me apresentei, né? Eu sou Marcos Cabelo, advogado especialista em tecnologia jurídica e estou aqui ajudando a divulgar o conhecimento com a ajuda aqui da Milena, né? Milena, quais são os 5 passos para fazer design thinking? Vamos lá, na parte bem prática, né? Para a gente começar a exercer o design thinking e aprender a fazer design thinking, a gente tem que fazer o design thinking. Não adianta ler e ler aqui, ler ali, tem que fazer para saber, né? Entender mesmo como é que é a metodologia. E tem esse processo de 5 passos aí que a gente pode utilizar para começar, para ver como funciona e aí começar a sentar e exercitar, né? Primeiro a gente tem a questão da empatia, que eu já tinha até falado antes, né? A gente começa com um processo de design thinking, a gente quer resolver um problema, a gente quer entender a dor de um cliente, a gente quer fazer uma nova estratégia para um processo, qualquer coisa. A gente vai começar com a questão da empatia. Então, a gente vai começar a fazer entrevistas com os clientes, com quem quer que seja, não precisa ser só o cliente, pode ser qualquer outro tipo de pessoa envolvida com esse problema que a gente quer resolver, né? A gente vai fazer muita observação, então a gente pode ficar quietinho ali, vendo a pessoa, por exemplo, quando a pessoa entra no meu escritório, eu vou começar a observar, ela está confortável, o que ela está sentindo, o que ela passa, né, quando eu observo o que ela está fazendo. Ela está sendo bem atendida, por exemplo, né? E a gente faz pesquisa também, né, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, para entender, né, o que está acontecendo aí, a gente se ambientar e criar essa empatia com a pessoa, né? Então a gente vai inicialmente com essa fase ganhar mais intimidade para entender a situação da pessoa, o contexto que ela está inserida e qual é a necessidade dela. A gente vai começar a entender a partir daí, né? Depois da empatia, a gente tem a parte da definição. Então, depois que eu comecei a definir qual que é o desafio que eu estou enfrentando aqui, porque às vezes eu não sei, a pessoa também não sabe.
Às vezes ela está com um problema, mas ela não sabe que é aquilo mesmo o problema dela. Às vezes não é uma coisa tão fácil assim de a gente captar na hora, né? Então a gente vai começar a definir qual que é esse desafio, a gente vai conseguir definir qual que é o problema. A gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe como resolver, né? O que ele exatamente é, né? E a gente vai começar aí a saber o que o usuário do serviço quer alcançar. Qual que é o objetivo dele? Pode ser que ele queira mais eficiência do meu trabalho, pode ser que ele queira um custo mais baixo, pode ser que ele queira uma melhor comunicação, pode ser que ele queira um melhor resultado, ou ele quer um tempo de resposta mais rápido, não sei. Ele quer alguma coisa, né? Que também ele não sabe, né? Às vezes ele não sabe. E tá tudo bem, é isso mesmo. Né? Depois dessa fase da definição, que a gente já vai começar a se ambientar mais, vai começar a definir melhor quais são esses desafios, a gente vai para a fase da ideação. E aqui já começa também a mão na massa mesmo. Então, a gente vai fazer aqui um brainstorming, por exemplo, né, onde a gente vai gerar ideias, a gente vai pensar, tá, eu tenho esse problema aqui, estou começando a definir ele, eu vou sentar e eu vou pensar, eu vou ter ideias. Para como que eu posso resolver isso? Né? Eu vou sentar e vou pensar. Geralmente a gente senta com uma equipe, né? Com os sócios, com o pessoal. Geralmente é muito bom ter pessoas de outras áreas envolvidas também, pessoas que não têm a ver com direito, né? Isso é sensacional, porque as pessoas trazem outras visões que a gente nunca vai ter. Experiências, né? Bagagem, a gente não vai ter isso, nunca vai ter igual. Então é muito bom ter pessoas diferentes, né? Junto aí nessa fase. Então, a gente vai gerar várias ideias. E aqui nessa parte de brainstorming, nenhuma ideia é louca o suficiente. Pode ter a ideia que você quiser, né? E aí a gente vai começar a testar essas ideias, né? Vai ver quais ideias mais dão certo. A gente vai começar a refinar essas ideias por um processo iterativo, né? E a gente vai acabar depois selecionando algumas dessas ideias para levar para um outro patamar, que é a outra fase. Então, aqui, tudo bem não ter ideias mais não tradicionais, um pouquinho mais fora da caixinha, porque é isso mesmo, é esse caminho mesmo. A gente vai conseguir alcançar uma solução mais criativa e mais única por meio de ideia assim mesmo. Né? É normal, assim, é disso que se trata o design thinking, né? E depois da ideação, a gente vai ter a fase do protótipo, que é a quarta fase. Então, aqui, na parte da prototipação ou da prototipagem, a gente vai ter uma representação física da minha ideia, né? Então, antes eu já dei uma testada nelas, já vi o que dá certo, o que não dá, e aí, a partir disso, eu vou já começar a deixar ela mais palpável, tá? E aqui é o que eu falo, o protótipo não precisa ser apenas um contrato, um documento, não é necessariamente isso, uma coisa que eu pegue, pode ser um fluxo de trabalho, né, por exemplo. Então, não precisa ser necessariamente uma coisa que eu pegue, assim, que eu tenha contato físico. Pode ser qualquer coisa. Eu tenho protótipo de ambiente, eu tenho protótipo de fluxo, eu tenho protótipo de qualquer coisa. Então, eu quero melhorar a eficiência do meu atendimento. Então, eu vou fazer um protótipo nesse sentido, né? Eu vou fazer um fluxo de trabalho, outra coisa, vou testar ele, né? Então, esse protótipo vai ser importante para a gente entender e refinar as necessidades do usuário. Então, a gente vai conseguir ter uma coisa mais palpável, vai conseguir entender até mais, e aí a gente vai refinando. Vai refinando ele a partir desses testes, e a gente vai conseguir depois ver a viabilidade dessa ideia que a gente teve na fase anterior, né? Depois, aí vem o teste propriamente dito, depois que a gente já iterou, já fez vários outros mini testes para ver se ia dar certo, a gente vai criar um conceito aqui, para que esse conceito seja desenvolvido dentro do escritório, né? E ele vai ser testado com usuários reais, dessa vez. Então, porque geralmente na ideação do protótipo, a gente não vai chamar o usuário de cara e falar, eu quero testar isso com você, né? Que é um pouco estranho. Aí, geralmente, testa entre a gente imagina, a gente anota várias impressões que a gente tem, a gente pega pessoas de fora. Nesse caso, o teste vai ser mão na massa com o cliente mesmo, com a pessoa ali. Com usuários reais daquilo que a gente está buscando ali,
né? E aí vai melhorando essa ideia e vai colocando a solução em prática. Não é fórmula mágica, design thinking não é fórmula mágica, é uma coisa que dá trabalho, você vai tomar o seu tempo, com certeza, e vai tomar o tempo do seu cliente também, mas o resultado é muito, muito recompensador. Então, o que acontece? A partir desses 5 passos aí, que a gente vai conseguir começar a praticar o design thinking, né? Esses resultados geralmente vão ser soluções centradas no usuário. Ele é o alvo aqui, não sou eu, como advogado. Ah, eu quero melhorar? Eu quero, mas o que o meu cliente quer? Eu tenho que pensar nele. É ele o usuário do meu serviço, não sou eu. Né? Eu não vou fazer design thinking para mim, fazer para o meu cliente, né? E geralmente essas soluções que a gente tem com design thinking, aplicando essas 5 etapas, elas não são facilmente detectáveis no começo do processo. Então, sempre quando a gente começa a fazer um processo de design thinking, a gente imagina o que vai sair, só que nunca sai aquilo que a gente pensou. A gente fala, ai, não, eu acho que ele quer isso. Mas no final o problema dele é outro. A gente descobre outras coisas, né? Então, e também o interessante é que quando a gente exerce todas essas etapas, né, o designer, que pode ser eu, advogado, não tem problema, todo mundo pode ser um design thinker, não tem essas restrições. Então, o designer que pensou em tudo isso, e o usuário vão começar a ganhar mais experiência e vão ter mais comprometimento com aquela solução que eu inventei, né? Porque os dois participaram do desenvolvimento, né? Então vai ter muito comprometimento, muito engajamento e a pessoa vai se sentir mais empoderada a usar o seu serviço. Ela vai ficar, nossa, eles pensaram em mim, né? Sabe, aquela coisa, né? Certo. Eu vi aqui no seu currículo, você fala ali de contratos inteligentes. Isso aí é uma outra fase, bem avançada de contratos. Mas eu queria saber do Visual Law em contratos. Isso também tem sido utilizado muito. Eu sei que é um pouquinho fora do tema da palestra, mas eu acho interessante. E antes, deixa eu falar aqui as pessoas que estão acompanhando aqui. Petria Control, André, Lídia Braga, Felipe Furnan, Elton Fezan, Aline Petroncini, Nice Silva, advogado Roberto, meu amigo, excelente ferramenta para o nosso dia a dia, especialmente no mundo do full service. Adriano e o Rafael Carlet estão presentes. Por favor. Isso aí. Bom, então você quer saber da questão do Visual Law nos documentos, é isso? Nos contratos, por exemplo. Tá. O Visual Law para contrato é muito útil, né? Então a gente pode, por exemplo, o contrato de aluguel, que eu até na comissão aqui da OAB de Santo André, a gente discutiu um contrato de aluguel em Visual Law, a gente viu como que funciona, um templatezinho que eu mesma fiz, para mostrar mais ou menos como é que funciona, né? O que acontece? Quando a gente vai aplicar o Visual Law em um contrato, a gente vai usar essas mesmas etapas do Design Thinking. Eu vou adaptar elas para explicar mais ou menos como é que fica, porque é muito abstrato para quem não conhece. Então, por exemplo, na fase da empatia, eu vou começar a ver quem usa esse contrato de aluguel. Quem vai ser? Quem são essas pessoas? Né? E aí eu vou ver, são pessoas numa faixa de idade tal, que mora no bairro tal, elas têm a profissão tal, né? E aí eu vou começar a reparar, observar como é que elas interagem com esse documento. Elas estão entendendo o que elas estão lendo, elas sabem tudo que está acontecendo ali naquele contrato. E aí, a partir disso, a gente vai entrevistar, observar e pesquisar o que está acontecendo, para ver quais são os problemas que o meu documento está enfrentando ali com aquela pessoa, né? Aí depois eu vou definir esses problemas, na parte da definição. Eu vou falar assim, não, peraí, agora eu entrevistei essas pessoas, eu sei mais ou menos o que elas estão encarando ali quando elas interagem com o meu documento, e agora eu vou definir qual que é o desafio desse documento. É a fonte? É o tamanho da letra? É o problema de margem? É o vocabulário? Eu estou usando muito juridiquês, né, no meu documento, tem muitas páginas, tem muita coisa prolixa, o que está acontecendo? Né? E aí, a partir disso, a gente vai começar a definir quais são esses problemas, a partir dessas entrevistas, pesquisas e tudo, e vai para a parte do brainstorming, né? Aí eu vou começar a ter ideias, eu vou começar a pensar. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, como é que eu posso resolver isso?
Eu posso aumentar minha fonte, eu posso mudar a fonte, eu posso colocar um fluxograma, por exemplo, eu não entendi a parte das multas desse contrato, eu não sei quando é que eu vou ter que pagar multa aqui, por exemplo. Não, vamos fazer uma tabela, um cronograma, um organograma, um infográfico, não sei, dependendo, né? Aí depois disso que eu vou ter essas ideias, né, eu vou fazer o meu protótipo. Então eu vou passar isso para um documento do Word mesmo, ou então eu desenho numa folha de papel como é que eu quero que esse documento seja visualizado pelo meu cliente, pela pessoa que vai ler, né? Aí eu vou começar a desenhar na mão mesmo, não precisa nem ser no computador no primeiro momento, porque a gente fala de protótipo de baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade. Eu estou falando aqui de um de baixa fidelidade mesmo, só para a gente entender como que vai funcionar todas essas ideias que eu tive, né? Aí eu vou desenhar tudo isso, colocar no papel, vou organizar e vou começar a testar com as pessoas. Eu vou passar para a pessoa mesmo e falar, olha, lê isso aqui. Você está entendendo? Você acha que isso vai te ajudar? O que você acha? Né? Aí a partir disso vem a iteração, né? Não é a interação, é a iteração. Então eu vou ter um retorno mesmo do que aquela pessoa está pensando daquilo. Então a pessoa vai falar, olha, tudo bem, a fonte ficou legal, você colocou mais ícones, você deu um respiro melhor aqui, eu consigo ler melhor esse contrato, só que o vocabulário não tá muito legal, ou seja, putz, eu ainda tô com o juridiquês na cabeça, ó, né, não escrevi de um jeito que a pessoa vai entender direito. Aí eu volto lá, né, isso é um exemplo de iteração, né, aí eu volto no meu protótipo e eu refaço. Eu falo, não, preciso usar umas técnicas, inclusive uma dica aqui, né, para quem quiser melhorar essa questão da comunicação com o cliente, né, em documentos, para usar em Visual Law, inclusive é muito útil, a questão do UX Writing, ou seja, a experiência do usuário na hora de ler o que você escreveu, né? Então você vai usar vocabulário um pouco mais simples, você vai escrever de uma forma mais fluida, você vai pensar em quem está lendo para você escrever. Então não é só a questão da estética, mas a questão de vocabulário também e comunicação, né? E aí, a partir desse protótipo que eu já iterei, já consegui feedback, já consegui tudo isso, eu vou testar ele com a pessoa mesmo. Falar, olha, tá aqui, eu vou fazer o de alta fidelidade agora, né? E vou passar para o meu usuário para ver o que ele acha. E claro que nessa fase, a gente não pode esperar que já saia tudo ok. A gente vai ainda pegar alguns feedbacks, vai ver se deu tudo certinho, e a partir disso, gente, é só para cima mesmo, só vai melhorando. As pessoas vão dando suas opiniões, seus feedbacks, vão falar o que elas acharam daquilo e vão começar a falar suas opiniões, e a gente vai começar a melhorar cada vez mais esse documento, né? Então é geralmente assim que funciona o Visual Law em um documento, né? Aqui eu falei de um contrato de aluguel simples, mas isso pode ser feito em um contrato de honorários, por exemplo, que todo advogado que se preze vai usar, né? Mas a pessoa está entendendo o que está escrito no seu contrato? Eu posso usar o Visual Law para isso, né? Então eu posso usar elementos de design gráfico, por exemplo, né, nesse documento, para melhorar, né, a interação daquela pessoa com aquele documento e, consequentemente, comigo, que estou ali do outro lado do instrumento, né? Não sei se deu para entender, se eu falei muito. Tá certo. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Luiz HVB. Uma Okay. combinação de modernidade e facilidade para o cliente. Ficou muito bom mesmo. Rosana, muito interessante. Danilo Cruz, perfeito. Claudemir das Neves, excelente esta questão de comunicação. Deixa eu aproveitar que eu estou vendo que o pessoal está aproveitando que está ingressando na live e está seguindo o perfil da Oyster. Então é importante você seguir o perfil da Oyster, seguir o perfil da palestrante, da Milena Packard e do meu, Marcos Cabelo, né? E toda semana vamos ter assuntos diferentes de tecnologia, de interesse para advogados e escritórios de advocacia. Essa live é um patrocínio da Oyster e eu quero pedir agora para você fazer as suas considerações finais, Helena. Já estamos há 35 minutos falando, acho que já está um tempo suficiente, deu para o pessoal entender. E futuramente a gente pode voltar no assunto, entrar no Visual Law e a gente pode com certeza voltar a conversar. Que é muita coisa, né, para pouco tempo, né? Muita informação mesmo. Bom, gente, a mensagem final que eu tenho é assim: se você quer aplicar o Design Thinking, você vai sair da sua zona de conforto mesmo, é normal. Então saia da sua zona de conforto,
conheça novas maneiras de exercer a advocacia, né? Então, quando a gente adota novas estratégias, a gente inspira os nossos clientes a fazer a mesma coisa. Eles também vão inovar com você e vão descobrir que esses benefícios que ele vai ter são grandes, né? Para a gente e para eles.